Mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento? E aí, você já sabe qual que é o tipo de mentalidade que você tem? Você já parou para pensar o que que significa cada conceito desse? Se esse questionamento é novo na sua cabeça, fica por aqui que eu vou te ajudar a clarear um pouco dessa visão. Mas se você já tiver uma resposta, deixa aqui nos comentários logo que depois eu vou parar para ler tudo e vai ser muito importante para mim entender a sua contribuição, tá, sobre o assunto. Eu já tinha escutado em outros momentos sobre os tipos de mentalidade, mas nunca tinha parado para ler de uma forma objetiva realmente o que significava ao pé da letra cada tipo de mentalidade. Então, de um lado, explicando para vocês, a gente tem no conceito do que é uma mentalidade fixa, aquelas pessoas que têm os pensamentos de que o talento, de que a inteligência, de que a capacidade é algo imutável, já vem da pessoa, já faz parte dela, sabe? Por outro lado, quem costuma ter uma mentalidade de crescimento são aquelas pessoas que acreditam que qualquer habilidade é treinável. Ou seja, vou dar um exemplo. Eu sou jornalista, então eu tenho uma facilidade maior também por treino, pela prática, pelo tempo de mercado, e também hoje como especialista em conteúdo, com a oratória, com me expressar, com encontrar as melhores palavras, ou pelo menos buscá-las, com escrita, né? Dá pra ver pelos meus post-its que eu gosto de escrever. Mas pra desenho, nossa, vocês não têm ideia, não. Eu brinco assim, que o meu desenho hoje, ele parou lá na segunda série, sabe, do ensino fundamental. Era aquele jeito lá, eu sei fazer a graminha, uma florzinha, a árvore, a casinha e pronto, acabou aí. Mas eu também acredito que se eu me dedicar à pintura, ao lado artístico, ao desenho, se eu fizer disso um hábito, se eu me dedicar a isso, eu vou desenvolver essa habilidade e os meus desenhos eles vão progredir muito e eu posso inclusive, se eu quiser, migrar e me especializar nisso e viver disso. Entende? Eu não acredito que porque hoje eu não saiba fazer um bom desenho, que eu estou condenada a essa realidade. Então, já respondendo, né, o meu tipo de mentalidade é mais para uma mentalidade de crescimento. E aí, na prática, a gente vê que muitos artistas, muitos grandes nomes, assim, a maioria das pessoas que hoje fazem sucesso são pessoas que têm esse tipo de mentalidade. E não uma mentalidade que é engessada, enraizada, que determina o que alguém é ou vai ser porque ela tem ou não algum tipo de talento, porque ela tem ou não algum nível de inteligência. Então aqui eu já tô te trazendo aí o que significa cada conceito e também já dando o meu viés da minha opinião, né? Que a gente precisa se dedicar e se esforçar para buscar essa mentalidade de crescimento. E também eu vejo que não é algo universal para todas as áreas. Então vou dar outro exemplo. Possa ser que na minha área profissional eu tenha uma mentalidade de crescimento e na minha área pessoal eu tenho uma mentalidade fixa. Pode acontecer também. Inclusive eu vi um vídeo que falava sobre isso e aí em alguns exemplos da mentalidade fixa eu me identificava, principalmente quando falava em relação às emoções. Por muito tempo eu tive uma mentalidade muito fixa a respeito das minhas emoções. De que se alguém é ou não é de determinada forma, ela vai ser sempre daquele jeito. E nem sempre. Quando você exercita, quando você bota intenção em algo, isso pode mudar. O nosso cérebro, ele é tão treinável quanto qualquer outro músculo. Se a gente botar ali dedicação, ele vai crescer. Assim, eu espero ter contribuído com a diferença dos dois conceitos, mas eu também quero aproveitar que a gente está nesse tema de mentalidade para finalizar esse vídeo relembrando um versículo que tem na palavra, na Bíblia, na palavra de Deus, que fala pra gente não se conformar, mas se renovar com base a transformação da nossa mente. Eu vou buscar essa palavra. Não. Romanos 12:2.
Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que assim vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E por que eu quero trazer esse vídeo esse versículo para encerrar esse vídeo? Às vezes não, muitas vezes, quase 100% das vezes, a gente ganha ou perde qualquer coisa na nossa vida por conta da nossa mente e dos pensamentos que a gente produz a respeito de algo. Então, seja uma oportunidade de emprego, seja uma situação de um casamento, seja uma doença, às vezes a gente deixa de acessar a vitória por conta que a gente não renovou primeiro a nossa mente. Sabe, tem também uma outra frase que fala a respeito de que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pensa, produz na nossa mente, porque isso vai ditar o que a gente fala vai ditar o que a gente faz vai ditar os nossos hábitos, e os nossos hábitos vão ditar o destino que a gente vai ter. Então, assim, você percebe que, no fim, o que vai acontecer na nossa vida começa no que a gente produz dentro da nossa cabeça. E tem uma outra parte da palavra que diz assim, que assim como pensa, você é. Então a gente precisa realmente olhar para esse tema, para o tipo de mentalidade que a gente tem e colocar no papel, assim, né? Eu sou do papel, mas assim, ver aí a melhor forma de autoanálise que você consegue fazer em todas as áreas da sua vida. Na área das minhas finanças, eu tenho uma mentalidade fixa ou mentalidade de crescimento? Porque, por exemplo, a minha família inteira é escassa, com poucos recursos, sem dinheiro. Eu fui criada num lar pobre, sem muito dinheiro nem nada. Então quer dizer que esse é o meu destino? Então isso nunca vai mudar? Então na área das tuas finanças tu tem uma mentalidade fixa? Então eu deixo aqui como sugestão de vocês fazerem esse exercício sobre as áreas da sua vida. Eu vou fazer também. De novo, é sempre bom a gente fazer para mudar nosso tipo de mentalidade, entender mesmo, se conhecer qual é o que dita os nossos pensamentos e as nossas ações em determinada área da nossa vida. E assim, dessa forma, a gente vai chegar mais perto de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso, espero ter contribuído com vocês e te espero de coração no meu próximo vídeo. Beijo!